Então, pessoal, voltando aí falando de vertical a horizontal, o que que significa isso? O fluxo da inovação, que antes era vertical, ou seja, das companhias para o mercado, tornou-se horizontal. No passado, as empresas acreditavam que a inovação ela deveria vir de dentro, né? Assim desenvolviam uma infraestrutura robusta de pesquisa e desenvolvimento. Então, antes ainda há muitas empresas que fazem isso, são as famosas incubadoras, né? Então, antigamente, a maioria das empresas hoje tem empresa que faz isso, mas são uma sua grande minoria, a maioria achava que o desenvolvimento de novos produtos e de pesquisa teria que vir de dentro da empresa. Então, gastava-se muito com pesquisadores, com pessoas que realmente tentavam ali adivinhar o que o cliente queria, soluções inovadoras. E aí, com o tempo, perceberam que a taxa de inovação interna, ou seja, o que era vertical, né, das companhias para a empresa, nunca era veloz o bastante para torná-las competitivas no mercado em constante mudança. Então, não era veloz o suficiente, né? O gasto que eu tinha com a minha pesquisa interna, com a minha inovação, no caso de pesquisadores tentando criar novos produtos, sem entender a real necessidade do cliente, era muito grande e não tinha uma velocidade boa, né? Então, eu tinha um gasto muito grande com isso e o retorno era devagar. Né? Então, na verdade, passava a ser um custo em vez de ser um investimento. Né? E aí, temos dois exemplos de empresas que mudaram isso, passaram-se ser horizontal, ou seja, de fora para dentro. Né? É o que eu sempre falo. O que era de dentro para fora passou de fora para dentro. As pessoas, os pesquisadores foram às ruas entender qual que é a verdadeira necessidade, a real necessidade do meu cliente para trazer para dentro. E assim fica muito mais viável, né? O custo ele é menor e eu consigo ser assertivo no produto e no serviço que eu quero, porque eu escutei o que o cliente quer, né? Então, temos dois exemplos de empresas que já fizeram isso. A Procter e Gamble, famosa P&G, por exemplo, aprendeu isso no início dos anos 2000, 20 anos atrás, quando as suas vendas de produtos estagnaram. Poxa, é uma empresa tão grande, P&G, por que estagnou? Né? Mais tarde, a companhia transformou seu modelo de pesquisa e desenvolvimento em um modelo de conexão e desenvolvimento. Pessoal, conexão e desenvolvimento com o meu cliente. É isso que eu preciso ter. É isso que eu preciso ter na minha mente cada vez mais para o meu produto dar certo. Né? Este modelo mais horizontal depende de fontes externas para ideias que, por sua vez, serão comercializadas usando recursos internos dentro da empresa. E aí, outra empresa, Unilever, famosíssima, vem também a sua que é rival da P&G, para quem não sabe, vem evoluindo na mesma direção, capitalizando seu vasto ecossistema de inovação externo. O mercado fornece as ideias e as empresas comercializam as ideias. Pessoal, veja só, o mercado ele vai fornecer essas ideias. Né? Não é um custo alto, é eu pegar uma equipe de pesquisadores, a gente vai ver mais para frente dentro desse tópico sobre como que se realiza uma verdadeira pesquisa de marketing, qualitativa, quantitativa, bola de neve, aquelas coisas todas, e assim, pega esses pesquisadores, pega essas pessoas que são especializadas nisso e coloca para a rua para elas entenderem a verdadeira real necessidade e para comercializar essas ideias, né? E aí o que passou a ser antes individual, uma coisa que era individual minha, passou a ser social. E a gente entra no tópico do individual a social. Então, atualmente já acontece em muitos países isso, pesquisas dentro das lojas usando telefones celulares para comparar preços e verificar avaliações que estão virando tendência. Pessoal, eu tenho certeza que antes de vocês fazerem qualquer compra, seja ela por e-commerce, seja ela presencial, vocês pesquisam antes, né? A conectividade móvel permite aos consumidores acessar a sabedoria das multidões e tomar melhores decisões de compra. Então, se você vai em um site comprar um determinado produto e esse produto tem mais pessoas falando mal do que bem, você não vai comprar.
né? Às vezes foi a experiência daquelas 4 pessoas, só que aí já virou uma decisão social. Se for ao contrário, tiver uma pessoa falando mal e 5 bem, você vai comprar. Por quê? São pessoas que tiveram já a experiência com aquilo. Então, antes do que era uma decisão individual, passou a ser social. Você não compra mais nada sem fazer uma pesquisa antes pela internet. Sem ali, você pode estar presencialmente, você vai abrir teu smartphone e vai pesquisar. Não é? Então, em um ambiente assim, os clientes se adaptam mais às opiniões sociais. Na verdade, a maioria das nossas decisões de compras pessoais serão essencialmente decisões sociais. Então, tudo hoje que você for comprar, antigamente o que você fazia, levava alguém, o namorado, a namorada, o esposo, a esposa, o pai, mãe, filho, irmão, amigo, sei lá, todo mundo, cachorro, para realmente ver, ó, o que você acha? Vamos lá comprar comigo? Vamos ver se tá certo? Né? Vamos ver se fica bom em mim. O que, que você acha? O ser humano ele tem essa dependência, uma certa dependência, né? Então assim, o que antes virou uma coisa de, né, que você levava essa galera toda, você pesquisa ali na internet rapidinho, vê os melhores preços, né? Com a alta concorrência você consegue de uma certa forma ver qual que é o melhor preço com a melhor qualidade. Então, o que era do individual virou social. E aí do ponto de vista da comunicação de marketing, os consumidores eles não são mais alvos passivos, ou seja, eles não são, nós, né, não somos mais aqueles clientes que ficam, eu aceito tudo que vier, eu aceito aquilo porque eu só tenho esse. Não, de jeito nenhum, porque eu tenho uma alta tecnologia que eu consigo acessar a sabedoria das multidões e eu consigo entender a minha real necessidade. É, um site muito importante, que é um site que a gente fala e que eu dou um exemplo dele para vocês verem se o produto é bom ou não, é o reclameaqui.com. É um dos sites mais confiáveis para você realmente entender, né? Se seu produto é bom, se estão falando bem daquele produto. Ah, professor, eu estou com dúvida de, sei lá, vamos dar um exemplo básico, de comprar um fogão. Eu não sei que marca que eu compro. Entra lá no Reclame Aqui, digite lá Brastemp, não sei o que, e você vai ver certinho pontos positivos e negativos, né? Então, essas mídias, né, estão se tornando mídias ativas de comunicação. E o mercado ele está se tornando mais inclusivo, a gente sabe disso. A mídia social elimina as barreiras geográficas e demográficas, permitindo as pessoas se comunicarem e se conectarem num simples toque. Né? E as empresas inovar por meio da colaboração. Então, às vezes, as empresas lança aí alguma pesquisa via mídia social e você responde, isso não tem custo nenhum. Então, assim, olha só como as empresas estão economizando de uma certa forma, né? Claro que tem os impulsionamentos, tem algumas ferramentas para você poder alcançar o teu público-alvo. O Instagram é uma ferramenta que faz isso, ele determina o nicho de público que você quer, né? Ele determina a quantidade de pessoas que vai ser atingida com a determinada publicação, mas se você não quiser pagar, você consegue fazer isso de graça, dependendo aí do seu network e do seu meio, né? Então, as empresas hoje estão inovando por meio da colaboração. Os consumidores eles prestam muito mais atenção em seu círculo social ao tomar decisões e buscam conselhos e avaliações tanto online como offline. Isso é verdade, pessoal. A gente busca essas avaliações cada vez mais, não é verdade? Sempre quando eu, por exemplo, vou comprar alguma coisa pela internet, eu dou uma pesquisada vendo o que as pessoas estão falando nisso. Então, pessoal, isso é o início do marketing 4.0. Isso é o início da nova geração, né? Vocês podem fazer muita, mas muita coisa se você pensar e ir com as estratégias certas de mídia social, da tecnologia. Dá para a gente fazer muita coisa. Tanto é que esse vai ser um assunto ainda para algumas aulas nossas, né? Então vai mais umas 2, 3 aulas, tá? Porque realmente é a onda que a gente está vivendo e eu preciso passar isso para vocês. Primeiro, porque faz parte da nossa disciplina, e segundo, porque vocês vão utilizar isso para a vida de vocês.
tá? Então, assim, marketing 4.0 é a onda, é o que as pessoas estão falando, mas elas não sabem como fazer, é o que as pessoas estão entendendo, mas elas não sabem como colocar isso em prática, elas entendem, mas como que eu coloco isso em prática, né? Muitas pessoas sabem o que é o marketing 4.0, o que é essa onda da tecnologia, mas elas ficam amarradas, porque elas não sabem por onde começar, mas nós, juntos aqui, nossa turma, nós vamos fazer com que você entenda por onde começar isso e fazer com que você saia um profissional muito mais eficiente, mais forte, com mais credibilidade para o mercado quando se fala da era da tecnologia e do marketing 4.0. Beleza, pessoal? Vamos para a nossa atividade, eu vou colocar lá no fórum, tá? Vai ser uma atividade escrita, vou colocar no fórum para vocês e aí nós nos vemos na nossa próxima aula, tá bom? Até semana que vem, Deus abençoe vocês. Hoje às 7 horas eu vou estar online, tá? Esperando a resposta de vocês e eu vou dando feedback aí conforme a gente vai, conforme vocês forem respondendo. Lembrando, atividade, cada vez que você coloca atividade, claro que é um prazo de 24 horas, mas é bacana você já fazer já no nosso horário de aula, que eu já vou dando o feedback, já computo presença para vocês. Tá bom, pessoal? Ótimo final de semana, se cuidem, Deus abençoe vocês, eu tenho um recadinho para vocês no final do slide. Até mais.